Povo de Deus, o que faremos hoje à noite não é o nosso hábito. Eu acredito que uma das marcas de uma igreja saudável é a pregação bíblica expositiva. Por isso que nós seguimos livros da Bíblia nas pregações, capítulo por capítulo, trecho a trecho, às vezes verso a verso. E por isto, às quartas-feiras, nós estamos estudando as bem-aventuranças de Jesus. Domingos pela manhã, os Salmos. Hoje finalizamos o Salmo 73. Domingos à noite, o Evangelho de João. E assim a gente procede. Salmos pela manhã, João domingo à noite, bem-aventuranças às quartas-feiras. A igreja, ela é alimentada com a pregação bíblica expositiva. O que eu farei hoje à noite é caminhar para a conclusão de uma série de mensagens tópicas baseadas no pacto da nossa igreja, do pacto de compromisso da Segunda Igreja Batista em Goiânia, que é o pacto de compromisso das igrejas batistas. Esta será a mensagem de número 9 e a última mensagem da série, Deus permitindo, será no domingo de ceia de novembro, tá certo? Então, este ano, que é o ano do nosso jubileu de brilhante, 75 anos, nós estamos resgatando o que os batistas sempre foram, desde o início, e que para nossa tristeza, como eu tenho mostrado ao longo desta série, nós perdemos. O fato de que o que constitui uma igreja, o que faz uma igreja ser uma igreja, não é a determinação de um presbitério ou de um bispo, mas de um corpo de crentes locais, num determinado lugar, que se decidem reunir para pregar o Evangelho, cumprir as ordenanças de Jesus e praticar a disciplina eclesiástica. E esse grupo de crentes, quando se reúne, esse grupo de crentes, eles têm um pacto, eles vivem em aliança, eles são pactuados, um pacto com Deus e uns com os outros. Por isso que no verso de cada certificado de batismo, de qualquer membro de igreja batista que se preze, você vai encontrar o pacto das igrejas batistas. Por isto, e é o meu desejo, nós já vamos começar a trabalhar isto nesta semana. Nós vamos ter no próximo culto de ceia, com a última mensagem da série, nós vamos colocar bem ali no final, onde estão os diáconos ali atrás em pé, um quadro com a ata de fundação da igreja, onde nela consta os nossos 18 artigos de fé, que era a nossa declaração doutrinária dos batistas até a década de 80 e que infelizmente mudaram. Mas meu sonho é que nós, CIB, voltemos a ela rapidinho. E também pregar lá no fundo um quadro bem bonito com o pacto de compromisso da igreja. É isto o que faz a CIB ser uma igreja local. O seu pacto, o seu compromisso. E o pastor missionário McNeely, que pregou na ocasião, ele discorreu muito bem, eu vou mostrar isso para vocês na ata de fundação da próxima mensagem, Deus permitindo, sobre o nosso pacto, sobre os 18 artigos de fé. E assim, pactuados, nasceu a Segunda Igreja Batista em Goiânia, 75 anos atrás. Isso para nós, para mim particularmente, é um motivo de orgulho santo, sinceramente. Então, o que você que nos visita verá hoje à noite, em síntese, é o que nós cremos ser igreja. E se é desejo do seu coração, pela graça, por meio da fé em Cristo,
tendo arrependido do seu pecado, confessado sua fé em Jesus Cristo, feito profissão pública dessa fé pelo batismo, juntar-se a nós, esta é a igreja que sonhamos ser e construir. Hoje, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, e eu quero que você observe comigo o fato de que a gente precisa de graça e força para cumprir o pacto. Ouve lá. O pacto de compromisso da igreja não é uma lei que nos é imposta. É o que se espera em termos de comportamento dos cristãos, dos membros da igreja. E como já dissemos noutras ocasiões, o membro que recorrentemente, impenitentemente, sem qualquer demonstração de arrependimento ou desejo de mudar, o membro que quebra recorrentemente o pacto, ele é colocado em disciplina. Ele é sim, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 5, excluído da comunhão da igreja. Aliás, Paulo em 1 Coríntios 5 dá uma bronca na igreja de Corinto por não ter aplicado disciplina naquele caso em particular. Então hoje nós faremos o seguinte: eu vou definir o que é ser um cristão, e essa definição, segundo o Novo Testamento, passa essencialmente pelo fato de que o crente tem que ser membro da igreja, e eu vou mostrar por que e como nós construímos esse argumento. Definido o que é o cristão e sua relação com sua igreja, nós vamos mostrar que o pacto nos constitui igreja, e aí a gente conclui com a última oração do nosso pacto, dizendo que para ser essa igreja, para observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto, como diz lá no final do nosso pacto, a gente precisa de graça e força. E aí sim, eu farei uma breve exposição de Efésios 3, 16 e 17. Então, o que é um cristão? O cristão e sua relação com a igreja local, o pacto como definidor do que é ser uma igreja, ou aquele que nos garante ser uma igreja, e como nós podemos cumprir esse pacto. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Peço que da riqueza de sua glória, Ele, Deus, os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Esta é a palavra do Senhor. Gente, muitos cristãos, inclusive batistas, infelizmente tendem hoje a ver o seu cristianismo como um relacionamento pessoal com Deus, fundamentado apenas na sinceridade, como eles dizem, na sinceridade do coração. Então, para essas pessoas, crentes, inclusive batistas, meu cristianismo tem a ver com o meu relacionamento com Deus, baseado na minha sinceridade de coração com Deus, e nada mais do que isso. Sim, essas pessoas até compreendem que esse relacionamento pessoal com Deus tem algumas implicações práticas na maneira como eles devem viver a vida. Mas essa gente acredita que elas não precisam de mais ninguém, não precisam da igreja, consideram-se crentes desigrejados. Para você ter uma ideia, um levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados da pesquisa de orçamento familiar do IBGE,
estimou que o número de crentes desigrejados no Brasil atualmente, em 2017, supere, pasmem, a faixa de 4 milhões de pessoas. Para você ter uma noção, de acordo com o IBGE, o censo de 2010, sabe qual era o número de batistas no Brasil? 3.700.000 e alguma coisa. 3.700.000 batistas no Brasil. Sendo que há no Brasil mais crentes, ou pessoas que se dizem crentes desigrejadas, do que há batistas, por exemplo. E não pode ser assim. Por que é assim? Esse relacionamento, meu povo, primordial que o crente tem que ter, esse relacionamento pessoal com o Senhor Deus, necessita sim de inúmeros relacionamentos pessoais secundários, isto é, os relacionamentos que Cristo estabeleceu entre nós e o corpo, que é a igreja. Trocando em miúdos, o plano de Deus para a nossa salvação, o plano de Deus para a nossa santificação na fé, no caminho para a nossa glorificação no céu, se desenvolve num relacionamento com um corpo composto de pessoas, de carne e osso, que poderão sim pisar no nosso calo, nos machucar, mas que vão contribuir para a nossa perseverança, para a salvação eterna. Afinal de contas, a perseverança dos crentes, segundo o Novo Testamento, é um projeto comunitário. Não fosse assim, Hebreus 10, 25, por exemplo, não diria: não deixem de congregar como é costume de alguns, antes exortem uns aos outros, estimulem uns aos outros à prática do amor e das boas obras. A perseverança dos crentes é um projeto comunitário. É bem verdade que o cristão é alguém que, levado pelo Espírito Santo, e antes e acima de qualquer coisa, se arrependeu, ele foi perdoado do seu pecado, ele se reconciliou com Deus Pai por meio da fé em Jesus Cristo. Fé na vida perfeita e sem pecado do Filho de Deus, fé na morte do Filho de Deus no lugar do pecador, fé na ressurreição vitoriosa do Filho de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Sim, isto é parte da definição de um cristão, mas não é só isso. Por isso que eu fico triste, extremamente triste, quando você aborda alguém, inclusive membro de nossa igreja, e você sabe que a pessoa está ausente, você sabe que a pessoa está sumida, e ela dá todos os indícios de que está tudo bem, e aí você pergunta: poxa, mas você está sumido, você não participa. Pastor, eu estou sumido da igreja, mas eu estou bem com Deus. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Leia o Salmo 73, que a gente expôs 3 mensagens estudando ele. Enquanto Asaf não volta à comunhão da igreja, ele não volta ao censo. Leia Hebreus. Olhe para a história da igreja. É impossível você estar plenamente bem com Deus sem a comunhão. O cristão é alguém que, pela virtude da sua reconciliação com Deus em Cristo Jesus, em Cristo o crente se reconciliou com Deus, mas o crente também em Cristo foi reconciliado com o povo de Deus, com a igreja, o corpo de Cristo. Você se lembra da primeira história narrada na Bíblia, depois da queda de Adão e Eva, assim que foram expulsos do jardim? Gênesis capítulo 3, logo no seguinte capítulo, capítulo 4, que a gente lê a história do ser humano assassinando outro ser humano, Caim matando o próprio irmão Abel. Por quê? Porque se o ato de você tentar remover Deus do trono da sua vida,
O ato de tentar remover Deus do trono é em si mesmo uma tentativa de você se colocar no trono. Você querer ser por você mesmo conhecedor do bem e do mal e não ter que depender de Deus para isso. Então, quando você destrona Deus e entroniza o seu ego, certamente, quando Abel cruzar o seu caminho, ou você achar que Abel se tornou a você uma ameaça, você vai matá-lo. A atitude de Adão ao quebrar a comunhão com Deus resultou no rompimento imediato da comunhão entre seres humanos. Adão e Eva se esconderam uns dos outros, ou um do outro, cozendo para si folhas, cobrindo-se, escondendo de Deus também por detrás de árvores. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa uns dos outros, e o ser humano então, por causa do pecado, passou a viver para si mesmo. E um dos grandes efeitos da salvação é que a salvação em Cristo nos liberta de nós mesmos, segundo aos Coríntios 5,15. Gálatas 2,20, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então, meu povo, não deve nos surpreender a afirmação de Jesus que disse que de 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas: amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e também amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mateus 23, 34 a 40. Amar a Deus e amar ao próximo, esses 2 mandamentos andam juntos. O primeiro mandamento produz o segundo mandamento comprova o primeiro. Meu amor a Deus me faz amar o próximo. O meu amor pelo próximo dá provas de que eu amo a Deus. Por isso que João, na primeira carta de João, vai dizer: olha, não adianta nada você dizer que crê em Deus se odeia o irmão. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, portanto, significa na prática ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus, a igreja. É claro que essa reconciliação com Deus, ela tem que afetar também, de alguma forma, todos os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive nossos relacionamentos com não crentes. Mas é somente no ambiente do corpo de Cristo, a igreja, que essa reconciliação com Deus e com o próximo se torna plena e verdadeira. Porque consiste na relação entre 2 ou mais pessoas que foram feitas família de Deus pela ação sobrenatural do Espírito por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Você pega a carta aos Efésios, por exemplo. Paulo escreve 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar da grande salvação que Deus nos deu em Jesus. E do capítulo 4 ao final, a última parte da carta, metade final da carta, Paulo fala das implicações de termos sido reconciliados com Deus em Jesus, na forma como nós nos relacionamos com os outros na igreja. O que eu estou tentando fazer você entender, perceber, seus olhos do coração enxergarem, é que o cristão não se define apenas no relacionamento dele com Deus por meio de Jesus. Por exemplo, Efésios 2, 14 a 16. Paulo diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Aliás, gente, um parêntese, Colossenses capítulo 3, de 15 a 16, contém um dos versículos que é mais mal utilizado na história dos crentes. Você já ouviu o crente falar assim: olha, se eu tenho paz no coração, eu entendo que é de Deus.
E eles fundamentam isso em Colossenses 3, quando Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Olha o que dá você ler a Bíblia sem levar em conta o contexto, porque o que Paulo de fato está falando em Colossenses 3, de 15 a 16, da paz de Cristo ser o árbitro, ele está dizendo: olha, a paz que Cristo promoveu entre nós e Deus, a paz que nós devemos ter com o irmão, é o que tem que de fato dar a palavra final no nosso coração. O que vai arbitrar no nosso coração, ou deve arbitrar, ou deve dizer como devemos viver uns com os outros, é em paz com meu irmão. Então seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo aquilo que te faz querer viver em paz com seu irmão. Esse versículo não é para você sair dizendo: eu tenho paz, logo vem de Deus. Se Deus permitir, 1º de novembro faz 21 anos que eu sou pastor. E ao longo desses anos, uma das coisas que eu mais ouvi em aconselhamento pastoral no meu gabinete foi: pastor, o pior é que eu senti paz quando eu tomei a decisão. Paulo, em Efésios 2, está falando a mesma coisa que ele tratou em Colossenses 3. E ele começa em Efésios 2,14, porque Cristo é nossa paz com Deus, nossa paz uns com os outros. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, quando ele morreu na cruz. Então, nossa reconciliação com Deus nos reconcilia automaticamente com meu irmão na igreja, que é o corpo. E isso elimina a inimizade que poderia haver. O apóstolo, com efeito, está nos ensinando que todos os que pertencem a Deus são concidadãos, membros da família de Deus, Efésios 2,19. Membros da família de Deus, unidos com Cristo no santuário ou templo dedicado ao Senhor, Efésios 2,21. E essas analogias, família, templo, são apenas algumas das analogias, dentre outras que nós poderíamos escolher, para nos comprovar que a salvação nos torna um corpo de irmãos, membros do corpo de Cristo. De fato, gente, o nome de um filho de Deus não é seu sobrenome. O seu nome não é... O meu não é Leandro Borges Peixoto, Joaquim Ferro, Mateus Baiano. O nosso sobrenome é cristão. Por quê? Porque é a designação proveniente do nome daquele por meio de quem nós fomos adotados, Cristo, Efésios 1,5. Agora, portanto, o cristão faz parte de toda a família de Deus, Efésios 2,11. E a família de Deus não é uma família disfuncional, cujos membros não conhecem uns aos outros, ou rejeitam uns aos outros, viram a cara um para o outro. A igreja é uma comunhão, é a família de Deus. E quando Deus nos convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, 1 Coríntios 1,9, Deus também nos chamou à comunhão com toda a família de Deus, 1 Coríntios 5,2. Nós somos um corpo que se mantém unido com base na nossa decisão individual por Cristo, mas também em algo que está além da decisão humana,
que é a obra da pessoa de Jesus Cristo. Se você dissesse, por exemplo, olha, eu não faço parte da igreja, como os desigrejados dizem, isso seria tão insensato como você arrancar, por exemplo, a própria mão ou o seu nariz. Aliás, Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Em resumo, gente, ouça, especialmente adolescentes, jovens, que vêm vivendo numa geração que cada vez mais abomina a ideia de instituições, família. Cada vez mais adiam o casamento, cada vez mais vivem para si mesmos. É impossível a gente responder a pergunta, o que é um cristão, sem a gente entrar numa conversa séria sobre igreja. É impossível, pelo menos de acordo com a Bíblia, e não somente isso. Se a gente não falar de igreja, é difícil nos mantermos fiéis a qualquer uma das metáforas referentes à igreja. Já que o Novo Testamento, quando fala dos crentes, fala deles em termos de família, comunhão, corpo, noiva, povo, templo, uma senhora ou anciã com seus filhos e tantas outras. O Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém vivendo fora da comunhão da igreja. Eu desafio você a me mostrar um versículo que mostre que o cristão no Novo Testamento é definido como alguém fora do corpo local. Por exemplo, 1 Coríntios 5. Quando Paulo está tratando de ter que excluir aquele irmão, que o pecado dele era tão absurdo, que nem entre pagãos se via algo parecido, e aí Paulo fala, lá no final do capítulo 5, verso 12 em diante, se não me falha a memória, Paulo diz assim, nós não vamos julgar os de fora. Os de fora de onde? Os de fora da comunhão da igreja em Corinto. Nós vamos tratar de cuidar e julgar os de dentro. Ser crente para Paulo é estar na igreja, inclusive Jesus, porque Jesus, quando fala de se aplicar a disciplina em alguém que é desligado da igreja, o próprio Jesus diz o quê? Ao ser desligado da igreja, nós vamos tratá-lo como um descrente, como um fariseu e publicano, porque crente vive na igreja. Eu não estou dizendo, como o catolicismo romano, a partir de Cipriano, disse que não tem como você ter Deus como pai se a igreja não for sua mãe. Eu não estou dizendo que a igreja salva, mas o salvo vive em igreja. Então, quando alguém se torna um cristão, essa pessoa não se une a uma igreja local porque seja um hábito que homens convencionaram. Quando alguém se torna cristão, é batizado numa igreja, começa a fazer parte da membresia, do hall de membros, ele não faz isso porque vai ser melhor para ele, para a maturidade espiritual dele, não, ele se une a uma igreja local, porque isso de fato foi o que aconteceu com ele foi unido ao corpo de Cristo, e ao se unir a uma igreja local, ele dá uma expressão visível do que espiritualmente aconteceu com ele, como batismo. Por que nós batistas batizamos aqui no batistério? O batismo não salva, mas o batismo é uma profissão pública de fé, é a pessoa dizendo, eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, arrependi do meu pecado, e declaro para essa comunhão de igreja, que eu fui sepultado, já aconteceu comigo espiritualmente, eu fui sepultado pela fé com Cristo na morte, e o batismo representa isso. E eu saio das águas dizendo, ressuscitei para uma nova vida. Então, da mesma forma que o batismo dá evidências de que você nasceu de novo,
A sua membresia numa igreja local dá evidências de que você foi sim reconciliado com Deus. Por isso que ceia do Senhor a gente celebra todo mês, para dizer, eu estou buscando viver em comunhão com o Senhor e com o meu corpo. Então a gente se assenta ao redor da mesa do Senhor, não para receber bênção especial, mas para declarar, eu continuo, eu sou desse corpo. E aqueles que sob disciplina não participam da ceia, deveriam estar pensando, meu Deus, eu nem mais estou assentado à mesa. É coisa séria. Por isso que eu digo, e digo aos pais inclusive, se o seu filho não está vivendo em coerência com o Evangelho, é responsabilidade sua, em primeiro lugar, chegar nesse filho e falar, meu filho, ou você muda de vida e anda com Deus e volta para a igreja, ou eu vou ter que levar seu nome para a disciplina, porque eu não estou te ajudando, deixando você viver como está, como se tudo estivesse bem. Não está, meu povo. E nós vamos ter uma grande prova de Deus permitindo agora no próximo batismo, primeiro domingo de dezembro, de um jovem desta igreja que foi disciplinado, e eu por muitos de vocês fui criticado. E esse jovem, caminhando comigo em discipulado, semanalmente, um dia virou para mim, num desses momentos, e falou, pastor, foi agora que eu nasci de novo. Você tem noção disso? Imagina se fizéssemos vistas grossas, como se nada tivesse acontecendo. Então, se há alguém na comunhão desta igreja que deveria ser disciplinado, e você foi um dos que disse, talvez em algum momento, fulano faz pior, você está sendo conivente. Se você já não foi até ele, em amor o exortou e disse, você não pode viver assim. Segui Mateus 18. Não adiantou, leva testemunhas. Não adiantou, traz para o conselho. Não adiantou, vai para a assembleia da igreja. É assim, meu povo, isso é amor. O pai que ama, disciplina. Pai que não disciplina, não ama. Quem diz isso é Provérbios. E o filho que não é disciplinado, diz Provérbios, se torna vergonha para o pai e para a mãe. Então, quando você se une ao corpo de Cristo, que é a igreja, você está dando provas de que você foi reconciliado com Deus e com o corpo de Cristo, de todos os tempos, de todas as eras, mas isso tem que ter uma expressão. E essa expressão é a comunhão na igreja local. Então, estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Mas essa união universal, eu, você e os crentes de todas as eras e lugares, isso precisa ter uma existência viva, atuante numa igreja local. Agora, o nosso entendimento, à luz das Escrituras, à luz da tradição protestante, batista, reformada, conforme eu venho argumentando ao longo dessa série inteira, e se você não acompanhou, eu te imploro, membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia, assista essa série, está no nosso site, está no canal no YouTube, esses textos estão lá. Vocês precisam entender o que é ser membro de uma igreja, o que é pacto, o que é aliança, para o seu bem. A igreja local, ela é composta por membros pactuados, membros aliançados, membros pactuados ou aliançados em primeiro lugar com Deus, por meio de Jesus Cristo, e uns com os outros, e é por isso que o nosso pacto começa como ele começa. Leia ele aí, está no seu boletim, na pastoral, primeiro parágrafo, olha como ele começa. E olha como ele define um cristão. Veja, o nosso pacto não define um cristão sem igreja.
Porque, graças a Deus, os nossos pais fundadores entenderam pelo Novo Testamento que se dizer cristão sem comunhão com o corpo é o mesmo que andar pelas calçadas e encontrar uma perna andando sozinha, uma mão jogada na esquina. É uma aberração, isso não existe. Olha o que diz o pacto. Introdução no seu boletim: tendo sido levados pelo Espírito Santo. Por isso que, eu não vou entrar nisso aqui, porque o tempo vai correr, mas o nosso pacto manteve exatamente como era a nossa declaração doutrinária até a década de 80, no que diz respeito à salvação, mas alguma coisa, infelizmente, a partir da década de 80, a gente mudou a questão da salvação ou eles corrigem agora, eu espero na Assembleia que eles estão trabalhando para isso, ou eu estou considerando seriamente trazer o antigo, mostrar para vocês, e nós adotarmos aquele que foi até 1980 e pouco. Porque o correto é o que está posto aqui. Quem nos leva a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador é o Espírito Santo de Deus. Ele nos regenera, Ele coloca em nós arrependimento e fé. Arrependimento e fé é fruto da obra do Espírito. Ou o Senhor nos regenera, ou nunca haverá no nosso coração arrependimento. Arrependimento e fé não é condição para regeneração, como infelizmente está na nossa declaração atual. Arrependimento e fé é produto da regeneração. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, plural, unânimes, como um corpo, firmar solene, alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Esse é o cristão. É alguém que em Cristo se reconciliou com Deus e em Cristo se reconciliou com os irmãos, e agora ele vive em aliança, em pacto com o povo de Deus, na comunhão de uma igreja local, meu povo. Se você se diz batista e não crê nisso, eu vou te dizer com todo carinho, você não é batista. Historicamente, os batistas creram assim. Os primeiros missionários, Zacarias Taylor principalmente, quando eles chegam a esse solo, ele traduz os nossos 18 artigos de fé, e ele traduz o pacto. Por quê? Porque Zacarias Taylor entende que o crente é aquele que tem um corpo de doutrinas, e tem um pacto com Deus e uns com os outros na comunhão da igreja. Esse é o cristão. O cristão, em especial, o cristão batista, ele sabe que ele precisa da igreja. Ele se define como cristão, dizendo: eu me reconciliei com Deus, eu me reconciliei com o povo de Deus, eu vivo na comunhão do corpo de Cristo, eu cresço com os meus irmãos na comunhão do corpo de Cristo. E é por isso que o último parágrafo do nosso pacto diz o que diz. Veja aí agora, o último parágrafo. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Mudou de lugar? Pede carta de transferência. Onde você mora está muito longe, não dá para você viver em união. Nós já falamos disso na mensagem passada. Então encontre uma igreja de mesma fé e ordem, pertinho da sua casa, e plante a sua vida lá. Porque igreja não é ponto de pregação. Igreja não é para você vir ouvir o bom sermão, a boa música e ir embora, e domingo que vem, se der, eu escolho um dos cultos para participar.
Isso não é igreja, isso é show da fé. O cristão, em especial o cristão batista, os membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia, são pessoas que foram reconciliadas com Deus, com os irmãos, estão em comunhão, vivem aliançados num pacto aqui na nossa igreja. Por isso que eu quero que nós tenhamos ali, pregado a nossa ata de fundação, o nosso pacto, para todo dia, quando você sair do culto, você vai dar de cara com o pacto e vai se lembrar: eu tenho um pacto com Deus e com os meus irmãos nessa igreja. Ao sair daqui, eu tenho que viver de uma forma condizente. Eu tenho um pacto. E aquele pacto bonito, pregado lá, coisa linda, já estou vendo ele. Sabe o que vai significar? A aliança de casamento que cônjuges carregam no dedo. Eu tenho uma aliança com a minha mulher. E essa aliança está aqui no meu dedo e no seu. E se não está, deveria estar. Eu tenho alergia. Tem de aço, é até mais barato que ouro. Aço cirúrgico não dá alergia, não. Você coloca aqui, você olha para ela e você se lembra: eu tenho um pacto. Você sai da igreja, olha lá, eu tenho um pacto. Em resumo, quais são os princípios da palavra de Deus, como está dito aí no pacto? Quais são os princípios da palavra de Deus e o espírito do pacto que a gente tem que observar? Eu não vou ler agora, nós já fizemos isso, mas eu vou resumir. Veja, minha vida em comunhão na igreja local está no parágrafo 2 do pacto. Olha aí no boletim. O segundo parágrafo do nosso pacto trata da nossa vida na igreja local. Auxiliados pelo Espírito Santo, andar unidos no amor, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo, na espiritualidade, manter os cultos, manter doutrinas, suas ordenanças, a disciplina. A igreja batista tem que disciplinar se a pessoa quebrar o pacto recorrentemente e não quiser se reconciliar. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, o auxílio dos pobres e a propaganda do evangelho em todas as nações. Então o nosso pacto está nos lembrando já, no primeiro parágrafo após a introdução, ou no segundo parágrafo do pacto, está nos ensinando sobre a nossa vida na igreja local. O terceiro parágrafo ensina sobre a nossa devoção particular. Esse crente que vive na igreja tem uma vida privada. E que não pode ser uma privada. Está claro? Porque chega, inclusive, de líderes de igrejas que são abusivos. Filhos não aguentam olhar para eles. Como é que tem que ser a vida, a devoção particular? Comprometemos também a manter uma devoção particular. Bíblia, oração, vida devocional, a evitar e condenar todos os vícios. A educar nossos filhos religiosamente, procurar a salvação do mundo todo, a começar dos meus parentes, amigos, conhecidos. Olha aqui, relacionamentos discipuladores. Ser corretos em nossas transações, fiéis nos nossos compromissos, exemplares na conduta, diligente no trabalho secular, evitar a detração, difamação, ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Então, eu tenho que observar o espírito do pacto na minha devoção particular. E o quarto parágrafo fala da minha vida de dedicação ao próximo. Diz, além disso, eu me comprometo a ter cuidado uns dos outros. Lembrar uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades, nas necessidades, cultivar relações francas, a delicadeza no trato. Crente que tem que ter delicadeza no trato. Crente grosso, mal educado em nome da verdade é um contrassenso.
estar pronto a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Eu disse numa das mensagens sobre o pacto, pega esse pacto, ponha dentro da sua Bíblia. Comece a fazer dele uma pauta de oração para você. Já pensou? Eu não sei pelo que orar. Como é que eu começo a orar, pastor? Pega esse pacto, está aí no seu boletim, não joga fora não. Põe ele dentro da Bíblia. Não tem, está no celular. Guarda no bolso, ou tira uma foto dele. Guarda no seu celular e todo dia abra isso, leia e ore isso. Deus, eu preciso viver essa vida. Eu quero que a segunda igreja seja essa igreja. Ô meu povo, vamos orar por isso. Então, viver essa vida pactuada, essa vida em comunhão, na igreja local, é um privilégio que muita gente, infelizmente, despreza. E eu não digo apenas que é desprezo. Nesse ponto eu sou meio radical. Minha leitura do Novo Testamento me faz quase chegar à conclusão de que se a vida em comunhão na igreja local não tem valor para você, você pode estar dando indícios de não ser reconciliado com Deus. Leia 1 de João. Vamos lá, a vida pactuada na comunhão da igreja, ela é tanto um fruto da graça de Deus, porque Deus me reconcilia consigo em Cristo, mas Deus me reconcilia com o irmão. Então essa vida pactuada na igreja, ela é fruto da graça de Deus. Mas não só isso, essa vida pactuada na igreja depende da seiva da graça de Deus. Por isso que o nosso pacto termina com uma oração, ou uma bênção, quando diz a última frase: o Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. E ele disse ao longo do pacto todo, por exemplo, segundo parágrafo, auxiliados pelo Espírito Santo. O nosso pacto, ele portanto reconhece duas coisas: a vida em comunhão pactuada é fruto da graça de Deus, mas a vida em comunhão pactuada só será possível se nós tivermos a seiva da palavra, da graça de Deus. Tem que ser graça sobre graça, do contrário esse pacto vai virar lei. Nós precisamos de graça para continuar, para começar a vida cristã. Nós precisamos de graça para prosseguir na vida cristã. E isso me traz ao texto de Efésios. Rapidamente, para a gente ir para a mesa, para a ceia. Meu povo, era sabido pelos nossos pais fundadores, por conhecimento bíblico, por experiência própria, os homens que escreveram esse pacto, lá no século XIX, Igreja Batista nos Estados Unidos, copiando, aprendendo da história da tradição batista, esses homens sabiam, lendo a Bíblia por experiência própria, que nenhum de nós consegue cumprir esse pacto na própria força. Nenhum de nós, nem eu. Talvez principalmente eu. Por isso que a gente precisa de palavras como esta aqui de Efésios 3, abra aí Efésios 3, 16 e 17, e veja como a gente vai conseguir graça e força. Como é que nós vamos conseguir, para usar a linguagem do nosso pacto, bênção e proteção, para a gente ser fiel e sincero até a morte, observando os princípios da palavra de Deus, guardando e vivendo os princípios desse pacto. Do que a gente precisa? A gente precisa de graça. E olha como Paulo diz em Efésios 3,16. Peço que da riqueza de sua glória, Deus Pai os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que nós confiarmos nele
Ele estará habitando em nós com graça, força e poder. E aí, as nossas raízes se aprofundarão em amor e isso nos manterá fortes. A pergunta, portanto, é, face a esses versículos, de que forma Deus nos abençoa, de que forma Deus nos protege, de que maneira o Senhor nos dá graça e força para a gente observar os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto, sendo assim fiéis e sinceros até a morte. Olha o texto. Verso 16, Paulo anotou o seguinte: a força para o nosso homem interior, a força para o nosso coração será extraída da riqueza da glória de Deus. É isso que ele diz no verso 16. Na medida em que eu contemplo a glória de Deus e me encanto pela glória de Deus, e Paulo diria, na face de Cristo, na medida em que eu contemplo Deus em Cristo, o Espírito de Deus extrai glória e aplica ao meu coração. Assim, verso 17, a última parte, nutridos dessa glória, encantados e saciados por essa glória, nossas raízes se aprofundam em amor e nós nos mantemos firmes, inabaláveis na prática do amor e das boas obras. Mas como que isso se dá? Olha o verso 17, o começo dele. Cristo habitando em nosso coração pelo Espírito. Como é que Cristo habita o nosso coração? Segundo aos Coríntios 3,17, é o Espírito de Deus. Cristo habitando no nosso coração, Ele vai nos fortalecendo à medida que, o quê? Fala para mim, leia o texto. Na medida que, o quê? Que Cristo vai habitando e o Espírito de Deus vai nos fortalecendo, na medida em que formos confiando nas promessas de Deus reveladas na palavra. Então, graça e força de que precisamos, bênção e proteção, como diz o pacto, para sermos fiéis e sinceros até a morte, enquanto a gente viva a vida cristã, segundo a palavra de Deus, segundo o pacto, graça e força virão ao nosso coração pelo Espírito Santo. Na medida em que o Espírito Santo extrai da palavra de Deus glória que encanta o nosso coração. Por que eu digo isso? Porque o próprio Paulo define conversão, segundo Coríntios 4, verso 6, de 4 a 6. Paulo define conversão dizendo, no momento em que o Espírito abre os nossos olhos e a gente enxerga a glória de Cristo, ou a glória de Deus na face de Cristo, nós somos salvos. No momento em que você enxerga a vida e a obra de Cristo como o único meio de te reconciliar com Deus, você enxergou a maior de todas as glórias manifestadas ao homem, a vida e a obra de Cristo. O que eu estou dizendo a vocês, membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia, nós obteremos graça e força para cumprir o pacto, viver a palavra de Deus, na medida em que de novo e de novo nós nos voltarmos para a Bíblia, em busca de conhecer a glória de Deus em Jesus, e o Espírito então vai extraindo graça e glória, vai aplicando ao nosso coração. Por isso que o seu pastor prega e prega muito, porque eu tenho convicção que a maioria de vocês talvez só abra a Bíblia no domingo, infelizmente. E você não terá graça e força, e você não terá bênção e proteção para cumprir a palavra de Deus, os princípios do pacto, se você não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é meio de graça. Pegue quantas cartas Paulo escreveu? 13. Eu desafio você, tarefa de casa essa semana, 13 cartas. No começo de cada carta, no final de cada carta, 26 versículos aproximadamente. 13, 2 em cada carta. Começo e fim. Paulo começa mais ou menos assim: graça a vós outros. E Paulo termina assim: a graça seja convosco, fique convosco. Por quê? Porque Paulo cria que os crentes,
ao abrirem aquela carta e lerem, o Espírito de Deus sopraria graça na vida deles. Graça a vós outros. E a carta sendo lida. Por isso que Apocalipse vai dizer lá no início: bem-aventurado o que lê e os que ouvem esse livro. Porque alguém lendo para a congregação, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Porque graça flui quando a palavra é lida e pregada. E por que ele termina? A graça agora seja convosco, fique convosco. Porque ele está dizendo: alimentados de graça, agora saiam para a vida. Se você tem dúvida de que Paulo pensava assim, você acha que eu estou inventando? Atos 20, 32. Olha o que ele diz para os presbíteros de Éfeso, despedindo-se deles. Olha o que ele diz: e agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si, junto com seus eleitos. E agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Igreja, graça e força vem a nós de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Ela, a graça que nos fortalece para perseverar e frutificar, está disponível para fluir a nós quando a gente pega a Bíblia para ler, toda vez que a gente lê ou ouve a Bíblia com fé. Nós nos fortificamos na graça quando nos alimentamos da palavra de Deus com fé. Portanto, leia a sua Bíblia, alimente-se dela. E Deus lhe vai dar dia a dia graça e força para você cumprir os princípios da palavra e desse pacto. Concluindo, Efésios 3, 16, 17, é minha oração por vocês. Porque o sangue de Cristo, que nós vamos celebrar agora na mesa, na ceia, mesa do Senhor, Paulo vai dizer que é o sangue da nova aliança, do novo pacto. E sabe o que é a nova aliança? O sangue de Jesus, o novo pacto. Sabe o que esse novo pacto comprou para nós? Duas coisas: perdão e poder. Perdão para nos achegarmos à presença de Deus por meio do Filho, e poder para nós cumprirmos a palavra de Deus. Jeremias 31, 33 a 34 diz que o Senhor mesmo gravaria a palavra, a lei no nosso coração para nós cumprirmos. Então a ceia, a nova aliança comprou para nós perdão e poder para a gente viver os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto. Minha oração, portanto, é a seguinte: peço que das riquezas de sua glória, Deus mesmo os fortaleça com poder interior, por meio do Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes, unidos pelo pacto, observando os princípios da palavra de Deus e o espírito do nosso pacto. Vamos celebrar a ceia? A mesa está posta para todos os discípulos de Jesus Cristo que professaram a fé pelo batismo e estão em comunhão com sua igreja. Convido os diáconos para virem à frente e nós celebraremos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor.